Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos ao nono ano. Eu sou a professora Amanda e serei responsável pelas videoaulas nesse período de nivelamento, principalmente para vocês, alunos que estão ainda em homeschooling, ou seja, estudando em casa ainda naquele sistema híbrido, né? Na verdade, amparados por lei, por poder estar estudando em casa, por se apresentar, né? Ou ter algum familiar no grupo de risco. Assim como eu também estou em teletrabalho, por estar num desses grupos, e estou aqui pronta para ajudar vocês nesse retorno. O nosso nivelamento irá ocorrer do período de 25 de janeiro até 28 de fevereiro. Serão 5 semanas intensas de muito estudo, de muita revisão de todo o conteúdo que vocês aprenderam no ano passado, né? As aulas serão divididas por algumas SDs, não serão todas que serão abrangidas no nosso nivelamento, e serão focados mais no que vocês precisarão, de fato, usar no nono ano. Afinal de contas, é um ano extremamente importante, porque o próximo passo é o seu ensino médio, né? Nas aulas, eu sempre farei uma revisão do conteúdo, com alguns exercícios. E depois teremos uma aula, sempre finalizando, fechando as SDs, né? Fechando a semana com exercícios contextualizados, ou de vestibulares, ou de concurso, Enem, enfim, tá? A equipe de matemática do nono ano será formada por mim, que sou a professora Amanda, que estarei em teletrabalho e responsável por as videoaulas, pelo subtenente Jorge, pela tenente Cibele e pelo professor Paulo Cosme. Espero que nós tenhamos um 2021 ainda melhor que 2020. Espero que vocês estejam se cuidando para que a gente possa, daqui a alguns meses, se Deus quiser, ou até semanas, nos reencontrarmos, para que a gente possa ter um ano escolar vamos dizer assim, normal, né? Voltar ao nosso normal, na verdade, um novo normal, desde que a gente consiga se proteger, né? Que é o mais importante, e, claro, manter os estudos em dia. No nosso bloco de nivelamento, além do fórum de dúvidas que estará aberto para vocês colocarem, né, as dúvidas existentes na aula, ou algum exercício que você não conseguiu fazer, né, ou algum exercício da aula que acabou eu não terminando, enfim, ou da lista de exercícios que a gente sempre vai colocar no nosso bloco, tá? É só postar suas dúvidas. Também estarei acompanhando o chat para tirar a dúvida na hora que vocês estiverem assistindo às aulas. Cada final de semana, né, durante uma semana, nós teremos as 5 videoaulas, uma lista de exercício e uma atividade avaliativa que será contada como ponto bônus no final do trimestre, ok? A lista de exercício não é que é obrigado você a fazer, tá? É mais como um a mais, um plus nas nossas aulas, para que vocês realmente percebam que vocês estão entendendo tudo, tendo um bom rendimento, relembrando todo o conteúdo, né? E para exercitar, porque matemática não é nada mais do que exercitar. Bom, acho que eu já falei demais. Bora começar a aula, porque já passou da hora, né? Um beijo, fiquem com Deus e vamos lá, mãos à obra. Então, vamos lá começar? A nossa primeira aula do nivelamento, nós vamos revisar o assunto de expressões algébricas. Tenho certeza que vocês lembram um pouquinho dessa matéria. O que seria uma expressão algébrica? Bom, a definição é dita como o seguinte, que é uma expressão matemática que apresenta letras e números, ou somente letras. Além de chamar expressão algébrica, ela é também chamada de expressão literal, por apresentar letras.
No sexto ano, vocês aprenderam a fazer expressões matemáticas que envolviam só números. No sétimo, vocês começaram a aprender expressão algébrica, né? Só que foi voltado para equação, né? Que são expressões algébricas que têm uma igualdade. E agora a gente vai tratar da expressão algébrica por si só, né? Bom, toda expressão algébrica, por conter letras, né? Essas letras são chamadas também de variáveis. Beleza. Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei 5 exemplos e eles são bem diferentes. O que ele é diferente? Porque cada expressão algébrica ela se classifica de uma forma diferente. Nós podemos classificá-las em racional e irracional, tá? O que seria racional? Que possuem números ou letras, né? Vamos dizer assim, variáveis racionais. E irracional é que tem alguma letrinha numa raiz, né? Dentro de uma raiz. E sendo irracional, ela vai ser de qualquer forma irracional por apresentar raiz. Já a racional, ela ainda se divide em 2 partes, inteira ou fracionária. Então, vamos tentar entender o que é cada uma. A primeira seria uma equação algébrica racional. Ela é racional por conter números racionais, tá? Letrinha não tem nada de raiz, enfim. Então, aqui ela é racional. Vou botar R de racional, tá? Vou botar um R aqui. A segunda também é racional, bem simples, uma subtração, númerozinhos bonitinhos. Essa aqui também é racional, apresenta uma fraçãozinha, né? Letrinhas. Essa também é racional. E a última é o que a gente chama de irracional. Por que ela é irracional, professor? Porque ela apresenta uma raiz quadrada e as letrinhas, as variáveis, estão dentro da raiz quadrada. Então, ela é considerada uma expressão irracional, tá? Já em inteira e fracionária, o que diferencia a inteira da fracionária? Para ser fracionária, a letrinha precisa estar no denominador, ou seja, as variáveis têm que estar no denominador, tá? É uma fração, pelo nome a gente já consegue identificar que tem fração, mas a fração tem que ter letras no denominador, ok? Então, no caso, essa daqui seria fracionária, porque as letrinhas estão no denominador, tá? Fracionária. Já as outras são todas inteiras, tá bom? Inteira, inteira e inteira. Ah, professora, mas aparece uma fração aqui. Realmente, tem uma fração nesse terceiro exemplo. Mas como as letrinhas estão no numerador, ela é considerada inteira, tá? Quando as letrinhas estão no denominador, ela é considerada fracionária. Professor, e se aparecer raiz no denominador, ela é fracionária? Não. Se aparecer raiz, ela é simplesmente irracional, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos. Escreva e classifique a expressão algébrica que represente o quadrado da soma dos números x e y. Vocês revisaram isso também, né, gente? De expressão algébrica, lá no começo do 7º ano. Eu sei que já tem tempo, mas vocês aprenderam a fazer a escrita primeiro de uma expressão algébrica. O que era soma, o que era uma potência, quociente, elevado ao quadrado, né? E a gente escrevia. Então, aqui vamos escrever e depois classificar cada uma delas. Então, vamos lá fazer a letra A. O quadrado da soma dos números x e y. Então, o quadrado significa que eu tenho que elevar ao quadrado. Então, a soma dos números x e y. Ela é considerada racional e inteira, certo? Letra B. A raiz quadrada da diferença, estão lembrados o que é diferença? Continha de menos, entre os números A e B. Ela é irracional. Ok? Letra C.
O produto, todo mundo lembra o que é produto? Produto, responda aí no chat. É a multiplicação de 2 ou 3 valores, mas vamos lá. O produto entre o triplo do número P. Então, 3P. E o inverso do número M. O que é inverso? Vocês lembram? É menos M? Não, menos M é o oposto. É 1 sobre M. O que acontece com ela? Apareceu raiz para ser irracional? Não, ela é racional. E ela é fracionária. Por que ela é fracionária, galera? Respondam aí para mim. Por que ela é fracionária? Porque a letrinha está no denominador. E o último, a sétima parte do cubo de Z. Então, a sétima parte é a gente dividir por 7. Cubo é elevado a 3, né? Do Z elevado a 3. Ela é racional, né? Porque não tem raiz. E não é fracionária, é inteira. Ok? Inteira. Bom, então vamos lá. Continuando. 2. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro e a área da figura abaixo. Tá aqui a figura. Tem um quadrado de lado X e um retângulo de lados Y e A. Então, vamos escrever primeiro o que? O perímetro ou a área? Qual que vocês preferem? Vou começar com a área. Vocês estão lembrados? Qual é a fórmula da área de quadrado? Muito bem, lado vezes lado, x ao quadrado. Mais a área azulzinha, que é um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura, AY. Vamos para o perímetro. O perímetro é a soma dos lados da figura, tá certo? Então, x mais x mais x dá 3x. Y mais y já dá 2y. E tem esse A e esse pedacinho aqui que ele não falou nada. Vamos pensar um pouquinho. Vamos botar os nossos tic-tac para funcionar. Se eu pegar esse pedacinho que eu não sei, né, que ele não falou nada, e juntar com esse A, quem que ele vai dar exatamente, gente? Muito bem, quem respondeu? X, porque esse aqui é A, né? E se eu juntar com esse pedacinho aqui, forma o X. Então, na verdade, vai ser 3x mais esse aqui, 4x, que é a junção com esse. 4x mais 2y. Pronto. Ó que moleza. Nada demais, né? Só escrevi a expressão algébrica. Se a gente fosse classificar essas duas expressões algébricas, elas são consideradas racionais e inteiras. Vamos continuar. Valor numérico. O que é valor numérico? É justamente calcular o valor da nossa expressão algébrica quando a gente atribui números no lugar das variáveis ou das letrinhas. Então, num exercício, né, num dever de casa que tiver que aparecer, o exercício vai falar qual é o valor que ele quer que você coloque no lugar das variáveis, tá? Vocês não vão ter que chutar um valor, não. O exercício sempre vai pedir, vai te dar esse valor para você poder realizar as continhas. Então, a gente simplesmente vai fazer continha matemática, tá? De acordo com a expressão que ele nos der. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Determine o valor numérico da expressão a ao quadrado menos 2a sobre raiz de a, quando a é igual a 4. Vamos só treinar. Que tipo de expressão algébrica é essa? Essa expressão não é fracionária, ela é irracional. Por que ela é irracional? Porque apareceu uma raiz quadrada, tá? Então, vamos lá. É só simplesmente pegar o 4 que ele nos deu e substituir no lugar do a, tá bom? Então, a nossa expressão vai ficar 4 ao quadrado, certo? A ao quadrado, menos 2 vezes 4, nós sabemos que aqui é 2 vezes a, dividido pela raiz
de 4. Ó que moleza, eu tirei, é como se eu apagasse todos os A's e colocasse o número 4. Vamos ver quanto dá. 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4, menos 2 vezes 4 são 8, dividido a raiz de 4 é 2. Então, ficou 16 menos 8 dá 8, dividido por 2, isso é igual a 4. Pronto, facinho, né? Acabamos de achar o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, ele te deu o A igual a 4. Ele podia ter te dado outros valores, 9, 16, enfim, tá bom? Vamos para o próximo. Dada a igualdade, A igual a P vezes 1 mais R sobre 100 elevado a N, determine o valor de A, onde P é 10 a quarta, R é 250 e N é 2. Nossa, professora, que expressãozinha algébrica gigante, né? Ela assusta um pouquinho porque ela tem muitas operações, né? Muitas letrinhas envolvidas, mas a gente vai fazer apenas continhas, substituindo cada uma das letrinhas das variáveis pelo número que ele der. Então, eu vou repetir, ó. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar A, começa a minha expressão, P, quem é P? 10 a quarta, ok? 10 a quarta é 10.000, né, gente? Já posso botar, não pode? Vezes 1 mais 250 sobre 100 elevado a 2, que é o N, que é 2, tá certo? Então, o que a gente vai resolver primeiro? Essa continha dentro do parênteses, tá bom? Vocês, se quiserem, já pode cortar o 0 com 0, mas, na verdade, eu nem vou cortar. Por quê? Porque eu vou fazer primeiro essa fração e quando eu elevar ao quadrado, apesar do número de cima ficar um pouco grande, né? A gente vai poder cancelar com esse 10.000. Aí vai ficar facinho, né, gente? Então, vamos lá? A vai ficar igual a 10.000. A fração aqui vai dar 100 vezes 1, 100, mais 250, 350 sobre 100 ao quadrado. Aí vocês vão calcular quanto que é 350 sobre 100 ao quadrado. Se quiser simplificar o 0 com 0, pode, tá? Não tem problema. Então, vamos cancelar. Cortei esse 0 com esse 0. 35 ao quadrado vai dar, deixa eu repetir o 10.000. 10.000 vezes o 10 ao quadrado é 100. Já vou botar aqui que é facinho, né? E o 35 ao quadrado é 1.225, certo? Só fazer continha aí, 35 vezes 35. Esses dois zeros, eu vou cancelar com esses dois zeros de cima. Sobrou 1.225 vezes 100. Então, é só acrescentar dois zerinhos, né? Multiplicar 1.225 por 100 dá 122.500. Acabou. Vamos para o próximo. Bom, vamos lá. Número 3. Determine a expressão algébrica que representa o perímetro da quadra abaixo. Então, vamos lá começar fazendo o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar essas expressõezinhas que ele nos deu, né? Então, a minha primeira seria 3x mais 4y. Como é tudo mais, galerinha, eu nem vou botar parênteses, tá? Mais 2x mais 3y. Isso tudo aqui, não vou repetir tudo, não. Vou simplesmente multiplicar por 2, né? Porque vai repetir aqui de um lado, do lado esquerdo e aqui em cima, né? Então, para a gente não escrever tudo de novo, vamos ver quanto dá. 3x mais 2x dá 5x, que a gente já sabe isso, lá do 7º ano, né? 4y mais 3y, 7y, vezes 2. Então, eu posso dizer que o perímetro é 10x mais 14y. Pronto, achei o perímetro.
Mas será que é só isso essa questão? Nada demais, professora. Só escreveu uma expressãozinha algébrica com x e y. Vamos ver mais que se ele pode pedir alguma outra coisa, tá? Bom, vamos só relembrar. A gente pode classificar essa expressão algébrica que a gente acabou de achar, né, do perímetro, como uma expressão algébrica racional e inteira. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem valor numérico. Então, vamos calcular o valor numérico. Ele tem a letra A e letra B. Qual o valor numérico do perímetro se x é 7 e y é 2? Então, vamos lá. Na letra A, vou pegar o perímetro que eu encontrei, 10x mais 14y, e simplesmente iremos substituir o x por 7 e o y por 2. Então, ficaria 10 vezes 7 mais 14 vezes 2. 10 vezes 7 é 70, 14 vezes 2 é 28. Que moleza, 98. Acabou. Não tem unidade de medida, a gente não precisa colocar nada, tá? Letra B. Se o perímetro é 48, o P de perímetro é 48 e y é 2, qual o valor de x? Bom, gente, vamos chamar P de perímetro. P de perímetro é 10x mais 14y. Aqui eu não coloquei o P, mas poderia ter colocado, tá? Não tem problema não. Ele diz que o perímetro é 48, então no lugar do P eu vou colocar 48. Isso é igual a 10x, ele não deu x, então põe só 10x, 14y, 14 vezes 2. Gente, olha só, aqui eu usei x7 e y2. Não quer dizer que na letra B eu teria que usar os mesmos valores, tá? Por acaso o y também foi 2, mas a gente vai ver que vai dar um valor diferente de x. Então, eu tenho 48 menos 28, porque 14 vezes 2 é 28. Então, vou passar ele lá para o outro lado, certo? Diminuindo, igual a 10x. Para cá, para a gente conseguir resolver, tá bom? 48 menos 28 é 20. Igual. Então, 20 é igual a 10x. A gente passa o 10 dividindo, né, galera? Então, ficaria 2, né? 20 dividido por 10, 2. Pronto, achamos o valor de x. Então, aqui, ele pediu para a gente escrever a expressão algébrica. Então, existem exercícios em que ele te dá uma frase para você escrever a expressão algébrica, ou ele te dá um probleminha, né, contextualizado, onde a gente também pode escrever a expressão algébrica, ou ele já te dá a expressão algébrica pronta, né? E o que a gente vai trabalhar é só classificação, se ela é racional ou irracional, sendo racional, inteira ou fracionária, e cálculo numérico. É só isso que a gente trabalha com expressão algébrica. Vamos para o próximo. 4. Um modelo matemático mostra que o número N de pessoas que compram um determinado produto após T dias de veiculação publicitária é dada por N igual a 10 ao cubo mais 2 vezes 10 elevado a T. De acordo com esse modelo, responda. Então, qual é a expressão algébrica que ele dá para a gente no exercício, gente? No exercício anterior, a gente teve que montar a expressão algébrica, vocês viram? Já nesse, ele deu a expressão montadinha, bonitinha. Ele já deu aqui, ó, a nossa expressãozinha, tá bom? Onde N é o número de pessoas e T é a quantidade de dias, tá bom? Quantas pessoas comprarão o produto após 5 dias de veiculação publicitária? Né? Então, depois que lançou a propaganda desse produto, né? Após 5 dias, quantas pessoas vão comprar o produto? Bom, 5 dias significa que o nosso T é 5, ok? Então, se o nosso T é 5, a nossa continha vai ficar N igual a 10 ao cubo. Vamos logo resolver? 10 ao cubo é 1000
mais 2 vezes 10 elevado a t. Então, elevado a 5. 10 elevado a 5, gente, é quanto, hein? É só botar 5 zerinhos. Então, dá 100 mil. Certo? 2 vezes 100 mil é 200 mil. 200 mil mais 1.000, 201 mil pessoas, certo? Comprarão o produto. Bastante gente, né? Depois de 5 dias. A letra B é o contrário. Ele pede quantos dias, ele quer saber quem é o T, quantos dias de veiculação publicitária serão necessários para atingir a marca de só 1.200 pessoas. Pouquinho, né? Então, significa que o nosso N é 1.200. Então, é o contrário dessa. Em vez de substituir aqui, nós vamos substituir aqui. Então, vamos lá. A minha continha vai começar com 1.200. 1.200, que é o N, certo? É igual a 10 ao cubo, do mesmo jeito, 1.000. Mais 2 vezes 10 elevado a t. Como é que a gente vai fazer essa conta, professora? Esse elevado a t é difícil. É só fazer com calma, gente. Vamos pensar. Se esse aqui tem letra, eu não posso somar com esse que não tem. Então, esse 1.000 vai passar lá para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa 1.200 menos 1.000 dá 200, certo? Igual a 2 vezes o 10 elevado a t. E agora? Bom, esse 2 aqui na frente está multiplicando. Vamos passar ele para o outro lado o quê? Dividindo. Vou passar para cá, tá, gente? Então, vai ficar apertadinho aqui. 200 dividido por 2 dá 100. E sobrou o quê? Já que o 2 foi para o outro lado. 10 elevado a t. Bom, nós sabemos que o T é quantidade de dias, ou é 0 dias, 1 dia, 2 dias e assim por diante, né? Para dar 100, galera, nós sabemos que 100 é 10 ao quadrado, não é? Então, do outro lado aqui tem 10 elevado a t. Se 10 é igual a 10, lógico, né? T é igual a 2. 2 dias. Pronto, acabou. Tá vendo? Nem foi difícil esse, né? A conta parece assustar um pouquinho, né? Porque tem umas potências, é grande e tudo mais. Mas é só fazer continha mesmo, fazer substituição e lembrar do que vocês aprenderam de resolução de equação, né? Jogar para um lado ou simplesmente fazer continhas matemáticas. Expressão de mais, menos, vezes, potência e assim vai. Bom, acabamos por aqui, por hoje. Desejo a vocês bons estudos, um bom retorno, né? Espero que a gente possa se encontrar brevemente. E enquanto isso, a gente fica aqui na nossa aulinha online, ok? Qualquer dúvida, vai mandando mensagem ou no chat ou no fórum. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula!